Fala galera, professor e delegado Hilmo Braga na área, dando continuidade ao nosso estudo do processo penal, nossa aula de número 4, já iniciamos o estudo do inquérito policial na aula passada com as suas noções preliminares e agora abordaremos as características do inquérito policial. Tema certamente recorrente nos principais concursos e, claro, um dos temas que permitem que o seu examinador suba bastante o nível de cobrança, razão pela qual se faz necessário um estudo muito verticalizado e é isso que eu te proponho em uma aula exclusiva acerca dessas características tão importantes. Bacana? Comigo na tela, apenas para retomar o nosso estudo, nossa aula de número 4, falamos sobre o inquérito policial, muito especialmente acerca das suas características. A minha apresentação já foi feita, mas não é demais lembrar. Meu nome é Hilmo Braga, sou delegado de polícia titular da Delegacia Estadual de Homicídios e os meus contatos então estão aqui. Para suas dúvidas mais complexas, prof.hilmobraga@gmail, onde você pode encaminhar prints de telas, de questões de concurso com as quais você não concorde com o gabarito, quaisquer questionamentos acerca de jurisprudência, bem como outras informações necessárias para a sua aprovação. Se a sua dúvida for mais rápida e os senhores quiserem acompanhar dicas em tempo real sobre as principais decisões dos tribunais importantes para o seu concurso, sigam lá no Instagram, Hilmo Braga, e através do direct eu respondo todas as suas dúvidas. Bacana? Encerrada essa apresentação, para não perdermos mais tempo, vamos então para as características do inquérito policial. E eu já começo com uma brincadeirinha. Você conhece o professor Curirim? Ê, gatão, hein? Tá aqui o nosso grande amigo Curirim. Você conhece o professor Curirim? Todo mundo conhece, né, velho? Um dos maiores referências do país hoje no ensino de redação, nosso professor aqui do R3 Concursos, e eu acabei concitando ele a participar dessa pequena brincadeira que traz em seu bojo uma fórmula mnemotécnica, uma dica de memorização. Todas as características do inquérito policial apenas em uma simples frase que funciona como uma dica de memorização. Comigo na tela. Você conhece o professor Curirim? Você conhece o professor Curirim? Aí você me responde, sei, o doido. Ah, galera, todo mundo sabe que ele tem um parafuso solto, né, velho? É o doido do R3 Concursos. Então, é só você decorar. Sei, o doido. Você conhece o professor Curirim? Sei, o doido. Com essa memorização, você traz à baila, principalmente para fins de gabarito de concurso, as principais características do inquérito policial. Nesta tela, trabalho de forma resumida com cada um deles. Depois passamos para uma outra dica de memorização, musiquinha, pagodinho na área, e mais tarde analisaremos cada uma das características. Esse é o nosso objetivo desta aula. Fechado assim? Comigo na tela, começando as características. Como todos nós sabemos, o inquérito policial é sigiloso, artigo 20 do Código de Processo Penal, que já será estudado de forma mais detalhada. Óbvio, o inquérito, como regra geral, é sigiloso. Sabemos que existem hipóteses excepcionalíssimas onde a publicidade se torna necessária, especialmente quando eu tenho algumas pessoas envolvidas em crimes que precisam ter sua imagem divulgada para o surgimento de novas informações, novas testemunhas. Hoje, inclusive, com a nova lei de abuso de autoridade, muito se questiona sobre a legitimidade das instituições policiais em exibir e apresentar pessoas presas. Porém, em que pese a incriminalização feita recentemente na lei de abuso de autoridade, é perfeitamente possível que nós ainda tenhamos algumas exibições, algumas apresentações. É perfeitamente possível. Mesmo que a lei de abuso de autoridade tenha incriminado a conduta de exibir indevidamente a imagem de suspeitos presos ou investigados, ainda é possível que algumas forças policiais façam uso, desde que devidamente fundamentada e com a devida justificativa. Isso é importante que fique muito claro para vocês. Também sabemos acerca da existência da súmula vinculante, que busca materializar o acesso do advogado aos autos para implementar a defesa do investigado ou do suspeito. Isso é extremamente importante e, claro, relativiza de certa sorte essa característica sigilosa do inquérito policial. Mas isso já nós vamos estudar de forma muito mais aprofundada. Próxima característica comigo na tela. O inquérito policial é escrito. Claro, né, pessoal? O inquérito policial não é uma conversa de boteco, não é assim? O inquérito policial precisa ser formalizado. É claro que, como o Código de Processo Penal é bastante antigo, ele traz algumas informações em seu bojo bastante estranhas, né? Principalmente se pensarmos aí nos tempos mais modernos. Mas veremos que é possível fazer uma interpretação progressiva acerca dessa característica do inquérito escrito. É claro que o inquérito não é escrito à mão e nem datilografado mais. Todos nós já sabemos disso, inclusive caminhamos para os inquéritos online. Fechado? Na tela comigo, próxima característica, o inquérito é inquisitivo.
Com a vênia dos senhores, aqui passo de forma mais rápida, por um motivo óbvio. Nós já abordamos isso em diversas aulas, em diversos blocos. Falamos que o inquérito, como regra geral, é inquisitivo, diferentemente do processo que é acusatório, ou seja, em regra, no inquérito não há falar em ampla defesa e nem contraditório. Comigo na tela, o inquérito é oficial. A investigação é realizada por agentes públicos, por delegados de polícia, agentes de polícia, escrivães, Ministério Público e assim sucessivamente. O detetive particular não realiza investigação policial e, claro, outras investigações da vida privada de cada um também não podem ser considerados como investigações policiais. Na tela, o inquérito também é discricionário, ainda mais com a Lei 12.830 de 2013. Então, o inquérito, como regra geral, é discricionário. Toma cuidado porque essa discricionariedade não é absoluta. Ela se relativiza em diversas hipóteses. Uma delas no artigo 158 do Código de Processo Penal, quando fala do exame de corpo de delito nos delicta factis permanentes, infrações que deixam vestígio. Assim sendo, é importante que se registre. A discricionariedade é limitada quando falamos em inquérito policial. É uma dica importante para o seu concurso. Afinal de contas, falar em discricionariedade é trazer à baila a possibilidade de uma multidisciplinaridade na sua prova, porque sabemos que esse tema salta aos olhos no direito administrativo, não é verdade? Comigo na tela, o inquérito é obrigatório quando o delegado de polícia recebe uma notícia crimes, é indisponível. Dizer que o inquérito é indisponível é nada mais, nada menos do que dizer que o inquérito não pode ser arquivado pelo próprio delegado de polícia. A pegadinha aqui é só uma pegadinha de prova. Em que pese o delegado não ter legitimidade para arquivar inquérito policial, já vimos na aula passada, o delegado pode e deve, quando necessário, proceder ao arquivamento da VPI, verificação de procedência de informações. Ou seja, o arquivamento tem tratamento dicotômico se compararmos a VPI e o inquérito policial. O delegado não arquiva inquérito, mas VPI ele arquiva todo dia. Hoje mesmo eu devo ter arquivado dezenas. Valeu, galera? Na tela comigo. O inquérito é dispensável, tema que será estudado de forma muito mais robusta. Mas aqui, até para fazermos um link com as aulas passadas, quero de forma muito sincera anunciar o gabarito na sua prova. Pelo amor de Deus, citei aqui nobres colegas delegados, Adriano Souza Costa, Henrique Hoffmann, delegados que estão na vanguarda, especialmente na doutrina policial, mas no seu gabarito, o CESP parece que de pirraça, velho, nos últimos anos está cobrando isso corriqueiramente, é gabarito certo na sua prova. O inquérito é dispensável. Comigo na tela, cobrado, eu só trouxe alguns exemplos, tá? TJ Bahia 2019, TJ Amazonas 2019, TJ Santa Catarina 2019. Ou seja, velho, em que pese, se você for dissertar sobre isso, ou mesmo um dia for fazer uma prova oral, ser importante você dominar a doutrina mais moderna, que entende que o inquérito não é dispensável, e sim indispensável. Velho, e na prática, 99% das ações penais no Brasil, elas foram iniciadas através de inquéritos policiais. Então não é tão dispensável assim. Mas no gabarito da prova objetiva, sim, no seu gabarito, o inquérito é dispensável. Última característica, comigo na tela. O inquérito é oficioso, isso é dizer que ele caminha de ofícios, independentemente de pagamento de taxas, custas ou independentemente de provocação. Só tome cuidado, porque sabemos que tratando-se de crimes de ação penal pública condicionada ou crimes de ação penal privada, por óbvio, essa oficiosidade se torna, de certa sorte, relativizada. Bacana? Essa é a brincadeirinha de memorização. De novo na tela. Você conhece o professor Curirim? Sei, o doido. Você conhece o professor Curirim? Sei, o doido. Memorizou as características do inquérito policial. Sigiloso, escrito inquisitivo, oficial, discricionário, obrigatório, indisponível, dispensável e oficioso. Se você ainda não conseguiu memorizar, lembre-se que você está no R3 Concursos. Aqui tudo será feito para a sua aprovação. Vamos lá de pagode, né, galera? Comigo na tela, musiquinha que tem como coautor meu grande amigo, professor Rafael Barreira, memorizando, cantando as características do inquérito policial.
galera, que alegria, hein? Como eu canto mal pra caralho, como a minha voz não é das melhores para a arte de cantar, eu acabei fazendo um recorte aí do nosso DVD, foi inclusive registrado pela Biblioteca Nacional, com essa linda música, um pagodinho para animar os seus estudos, para memorizar as características do inquérito policial. Bacana? Feitas essas análises introdutórias, buscando a sua memorização, técnicas de memorização, agora nós vamos trabalhar com cada uma das características de forma mais aprofundada, mais detalhada, buscando o gabarito na sua prova. Comigo na tela, iniciamos falando sobre a característica da sigilosidade do inquérito policial, que consta no CPP de forma gramatical no artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Bom, o CAPT nos informa, então, de certa sorte, que o delegado é obrigado a zelar por essa sigilosidade do inquérito policial. Esse sigilo é absoluto? Claro que não. Há uma porque ele se relativa, por exemplo, pelo acesso do juiz, promotor, claro, delegado, investigadores, agentes, escrivães e a própria defesa, que à luz da súmula vinculante que ora estudamos, tem direito de acesso a determinadas informações constantes do inquérito policial. Ora, não é só aí que reside essa relativização. Nós também temos, de certa maneira, uma relativização, uma mitigação dessa característica, na medida em que as polícias civis, a Polícia Federal, as autoridades em geral, fazem uso da imprensa, por vezes, para divulgar informações, inclusive de pessoas investigadas. E isto pode se justificar na medida em que, em casos gravíssimos, em casos de suspeitos contumazes, é extremamente importante que a imagem do indivíduo seja divulgada. Não é por outra razão que quando da prisão de algum investigado ou suspeito, tratando-se de uma investigação robusta ou de determinado suspeito que é contumaz, que corriqueiramente comete crimes daquela natureza, a imagem dele deverá ser exibida. Ah, professor, você não me convence com esse argumento. Então vamos para alguns casos famosos. Tiago, serial killer aqui de Goiânia. Quando ele era investigado, ele era suspeito de ter cometido apenas 4 homicídios. Ao final, no caminho final, no deslinde final da investigação, 7 homicídios. Quando a imagem dele foi parar na televisão, aí, brother, pira comigo, mais de 20 homicídios surgiram através de informações telefônicas. As pessoas começaram a informar através de ligações no 190, 197, na própria Delegacia Estadual de Homicídios, onde hoje sou delegado titular, prestando informações de outros crimes. Ou seja, pessoas que morreram nas proximidades e ele fora visto no quarteirão de trás, a 2, 3 quarteirões dali. Olha como essas informações são importantes, surgimento de novas testemunhas, novas imagens de câmeras, ou seja, surgimento de novas provas e elementos informativos. Então, no seu gabarito, é claro que o sigilo não é absoluto, mas é uma característica importante, corriqueiramente cobrada, especialmente pela sua banca. Comigo na tela. Parágrafo único, algo pouco estudado pelos alunos, mas que as bancas adoram cobrar gramaticalmente. Comigo. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Ah, galera, aqui parece algo bobo. E por que ninguém estuda isso? Te conto um bizu. Na prática, hoje em dia, corriqueiramente, esse atestado não é mais fornecido pela Polícia Civil, mas sim, em algumas localidades, pelo próprio Poder Judiciário e em outros pelo Instituto de Identificação, que por vezes funciona vinculado às polícias civis. Antigamente, era só o delegado que prestava essa ficha de antecedentes. E é por isso que o Código de Processo Penal se atentou tanto a esse detalhe. E é claro que, em que pese o indivíduo está respondendo ao inquérito policial, ele não pode ser considerado uma pessoa culpada, em homenagem aos princípios já estudados aqui da inocência ou não culpabilidade, como você preferir. Nesta esteira, cuidado, isso despenca em prova objetiva. Vai cair na sua prova. O delegado de polícia não pode constar na folha de antecedentes nenhuma informação sobre inquéritos em andamento. Diversamente ocorre se o indivíduo for indiciado. Aí sim o Instituto de Identificação é informado acerca da existência de um indiciamento para que possa aí subsidiar algumas informações importantes de sistemas policiais em gerais, tais como Portal, Infoseg, a depender do estado. Mas, de modo algum, isso pode constar em uma folha de antecedentes, como se ele ostentasse maus antecedentes. O que, de modo algum, ocorre é gabarito certo na sua prova. Fique atento com relação a isso. Hoje, inclusive,
A grande maioria das polícias fornecem esse atestado através de seus institutos de identificação em próprio sistema de internet, bem como o tribunal, quando o indivíduo não ostenta nenhuma passagem. É importante, em termos gramatical, o dispositivo constante do parágrafo único do artigo 20. Gabaritou? Agora vamos para o tema mais cobrado no que tange a sigilosidade. A famosíssima, comigo na tela, súmula vinculante número 14. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova, grifou comigo, já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ora, aqui, Creuzinho 3 para começar o agito. É importante que você perceba que, à luz da própria súmula vinculante, então, o advogado e a defesa têm direito de acesso apenas e tão somente àquilo que já foi produzido. Já produzido. Isso é dizer que aquilo que está em produção não poderá ser alvo de acesso do advogado. Ora, imagina uma interceptação telefônica em andamento, uma busca e apreensão representada sem o seu devido cumprimento, um mandado de prisão preventiva ou temporária que padece ainda de diligências confirmatórias do endereço para que aí sim eu possa cumpri-las. Ora, senhores, nestes casos fica óbvio que o advogado não tem, de sorte alguma, direito de ter acesso a essas informações. Ah, professor, mas essa pegadinha já está manjada. Concordo com você. Então, brother, já que você é R3 concursos, sobe pro CREO 5 comigo e olha o naipe dessa pegadinha. Comigo na tela. Depoimentos já produzidos podem ser mantidos em sigilo? Caralho, velho, essa aqui é pra deixar a concorrência de cabelo em pé. Por quê? Ninguém teve coragem de escrever sobre isso no Brasil ainda, mas aqui é R3, brother. Aqui a gente não fica em cima do muro. Olha que maldade. A prioristicamente, sabemos que, à luz da doutrina e jurisprudência tradicional, a resposta aqui seria: é claro que todos os depoimentos são acessíveis ao advogado de defesa. É claro que a defesa tem direito de acessar todos os depoimentos já produzidos e juntados aos autos. Tome cuidado, porque há uma novidade agora na lei de abuso de autoridade que pode inverter esse panorama. E, sendo bem sincero, à luz do meu entendimento, para mim, alguns depoimentos doravante podem ser mantidos em sigilo. E nós já estamos, inclusive, implementando isso em algumas delegacias no estado de Goiás. Cito a delegacia onde sou titular, a Delegacia Estadual de Homicídios. Em alguns casos esparsos, esse tipo de expediente já foi utilizado. Olha que coisa linda! A lei de abuso de autoridade, quando incriminou a negativa de acesso aos autos por parte da autoridade policial em desfavor do advogado, trouxe uma novidade assustadora. Comigo na tela, artigo 32. É crime de abuso de autoridade, tá? Crime de abuso de autoridade, negar ao interessado, defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, tipo uma VPI, termo circunstanciado, inquérito policial ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em cursos. Pediu para parar, parou. Até aqui, o óbvio. O que a súmula já dizia, o que a jurisprudência já dizia e o que a doutrina já anuncia há muitos anos no Brasil. É agora que vem a novidade. Comigo na tela. Ou diligências que indiquem a realização de futuras diligências cujo sigilo seja imprescindível. Galera, olha que loucura! O legislador, quando foi incriminar o abuso de autoridade de negativa de acesso aos autos por parte do delegado de polícia, ele disse: é crime negar acesso aos autos das provas e elementos informativos já produzidos, ressalvados os em produção, até aqui o óbvio, e o legislador disse: ou em casos em que
o sigilo é imprescindível para futuras e novas diligências imprescindíveis. É o que está escrito na lei. Vamos ler de novo? Comigo na tela. Começa daqui comigo, ou, que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Ora, te dou um exemplo que faz parte do meu cotidiano. Ontem à noite isso aconteceu, por exemplo, na minha delegacia. Nós tivemos um homicídio, 10 testemunhas foram arroladas, 9 não viram nada, não sabem de nada, não sabem nem seus próprios nomes, mas eu tenho uma testemunha fulcral. Ela disse o nome, pelo menos o apelido, primeiro nome e o apelido e características do matador. Ora, o depoimento, esse 10º depoimento, ele é imprescindível para futuras diligências. Ora, assim sendo, à luz do que está definido na Lei de Abuso de Autoridade, nasce uma nova ressalva, hipótese em que os delegados de polícia poderão manter o sigilo, é claro, por um tempo razoável e proporcional de determinados elementos informativos já produzidos. Ou seja, aquilo que anunciava a súmula resta, de certa maneira, relativizado. Professor, mas isso que você está dizendo é unânime? Não é. Afinal de contas, a maioria das pessoas ainda não tiveram coragem sequer de falar sobre esse assunto. Mas você está no R3 Concursos e aqui, claro, seu estudo é diferenciado. Eu não estou aqui de modo algum anunciando que isso já seja um gabarito de prova objetiva. Eu estou apenas concitando todos vocês à reflexão. Mas é óbvio que é muito importante que você domine o inteiro teor da súmula e é importante que você domine também o teor da infração penal agora incriminada na Lei de Abuso de Autoridade. Certamente surgirá uma terceira corrente que entenderá que o delegado que nega esse acesso não comete abuso de autoridade, mas produz provas ilícitas e posteriormente ilícitas por derivação. Então é claro que nós teremos 3 correntes. Estou apenas anunciando a divergência, a controvérsia. Pouquíssimas pessoas se arvoraram a falar sobre esse assunto e quem falou, infelizmente, falou merda. Se equivocou crassamente. Basta uma leitura gramatical. O legislador fez a ressalva, não sou eu que estou fazendo. Gabaritou? Comigo na tela. Falamos agora sobre a característica da sigilosidade e o acesso exigir ou não procuração. A pergunta no seu concurso é: exige-se procuração para o acesso do advogado? Galera, não responda de forma afoita. Você pode se equivocar. É uma pergunta complexa, é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Se nós fizermos uma leitura gramatical no Estatuto da OAB, nas normas que materializam o direito dos advogados e da defesa de acesso aos autos, você concluirá comigo que, evidentemente, o advogado tem direito de acesso independentemente de procuração. O advogado tem direito de acesso aos autos independentemente de procuração. Mas será que essa afirmativa, ela é absoluta? Claro que não, pessoal. Em que pese a regra ser o direito de acesso independentemente de procuração, mesmo nessas hipóteses, o delegado de polícia responsável pelo procedimento precisa de algum elemento de convicção de que o X é advogado do Y. Ora, senhores, se vocês ainda não acompanharam, se vocês ainda não permitiram-se o direito de ter acesso a uma delegacia de polícia em termos de plantão, se você nunca esteve em um plantão policial, você não conhece a realidade daquele tipo de órgão. É muito comum que fique ali na porta 20, 30, 40 advogados se degladiando aos tapas por clientes. Ora, é claro que chega uma determinada pessoa endinheirada presa, uns 20 advogados, meu amigo, vão moer no balcão querendo acesso aos autos. E aí, quem seria o advogado? Sendo bem sincero e fazendo até uma brincadeira, já ocorreu comigo em determinada ocasião, aquelas pessoas que nos acompanham aí, nossos alunos, que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, sabem dessa realidade, eu pegava os 10 advogados, levava na porta da cela e mandava o preso apontar. Velho, aí professor, mas que absurdo. Tá bom, é um absurdo, mas funciona. Eu preciso saber quem é o advogado do cara. Eu vou dar direito de 10, 20 advogados ter acesso aos autos de um procedimento? É claro que não. Agora, eu não posso exigir procuração como regra, porque à luz do Estatuto da OAB, a procuração não é exigível, ela é dispensável como regra geral. Mas o delegado precisa de um elemento de convicção. Serve o apontamento da mãe? Claro que serve. Serve o apontamento do preso?
Claro que serve. Serve qualquer elemento de convicção. Serve o telefone celular do advogado para provar que recebeu uma ligação do familiar? Serve também. O que nós não podemos é permitir que em órgãos policiais, onde funcionam plantões, vire uma guerra de advogados em busca de clientes. Claro que isso é intolerável à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, no seu gabarito, o acesso do advogado, em regra, dispensa a apresentação de procuração. Só que o advogado necessariamente precisará apresentar algum elemento que convença os policiais e o delegado de que ele é advogado do fulano. Então, como regra geral, comigo na tela, não se exige procuração. Como regra geral, não se exige procuração. Porém, cuidado com essa exceção que despenca no seu concurso público, quando há decreto de sigilo judicial. Bacana? Nas hipóteses em que há o sigilo, eu não posso permitir o acesso ao advogado sem a procuração. Em apertada síntese, numa linguagem do botequês, para ser bem sincero com vocês, é o que há de diferente entre o inquérito com decretação de sigilo e o inquérito sem decretação de sigilo. A necessidade ou não da procuração. Como regra geral, repito, o inquérito é acessível à defesa independentemente de procuração. Só que o advogado precisará necessariamente demonstrar um elemento de convicção que ele é efetivamente o advogado. Já se houver a decretação de sigilo judicial, aí sim o advogado somente poderá ter tal acesso, independentemente dos elementos que serão exibidos ou não, somente se ele exibir a procuração. Última pergunta sobre essa sigilosidade, que também é enfrentada de forma multidisciplinar, comigo na tela. A divulgação indevida de dados que constam no inquérito policial, que consistem em quebra de sigilo telefônico, constitui infração penal? Cuidado com isso, uma novidade que veio agora, inclusive no pacote anticrime, robustecendo o artigo 10 da Lei 9296, lei que rege as interceptações telefônicas no Brasil. A quebra de sigilo em nível de interceptação telefônica ou quebra de sigilo de dados telefônicos, na tela comigo, configura crime. Artigo 10, Lei 9692. Lei 9692. É a famosa lei das interceptações telefônicas. Bacana? Encerramos então a característica da sigilosidade e passamos agora a analisar outra importante característica do inquérito policial, que a toda evidência, na tela comigo, é um procedimento escrito. Claro que o inquérito policial é um procedimento escrito, né, pessoal? Artigo 9º do Código de Processo Penal. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Galera, a parte gramatical do dispositivo é muito autoexplicativa, eu não vou nem perder tempo com isso. Brincadeiras à parte, velho, acredita que eu já lavrei um auto de prisão em flagrante na máquina de datilografia? Famoso escrivão Aldo Alan Cardoso, lá de Rondônia, quando lá fui delegado, nós lavramos alguns APFs no início da minha carreira de delegado de polícia, meados de 2003, na máquina de datilografar. Claro que isso não existe mais, né? Quem tem é apenas para contar a história mesmo. Claro que hoje todos os sistemas policiais são informatizados e a grande maioria das polícias já caminha, inclusive, para o inquérito online. De acordo com a norma, todas as folhas deveriam ser, na tela comigo, rubricadas pela autoridade policial, rubricadas pelo delegado de polícia. Cuidado, tem delegado mocorongo por aí que bota o escrivão para rubricar. Não pode, vai dar merda, merda. Chama o Capitão Nascimento aí, Diego. Vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Já avisei que vai dar merda. Não pode, autoridade. É você mesmo que tem que rubricar todas as folhas do seu inquérito policial. Agora, é óbvio que mais modernamente ainda, e a Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Civil do DF já está nessa esteira, sendo o procedimento informatizado, nós temos a famosa assinatura digital, perfeitamente possível. Claro, faremos uma interpretação progressiva no tempo do artigo 9º em testilha. E aqui, velho, só para tirar uma onda e brincadeiras à parte, olha o nível de evolução que nós já estamos chegando. Na delegacia onde sou titular, Delegacia Estadual de Homicídios, nós já temos o sistema informatizado, lançamento de procedimentos totalmente online e agora uma grande novidade, apenas para que vocês percebam a importância dessa evolução no tempo, especialmente
para as carreiras policiais, inquérito com QR Code para leitura de áudios e vídeos. Comigo na tela. Agora com os relatórios finais com QR Code. Posso não completo? Beleza, né, galera? Não vamos deixar o interrogatório do indivíduo não, porque é desnecessário e a divulgação aqui tem finalidade exclusivamente acadêmica. Bacana? É só para demonstrar para vocês como toda a evidência, a modernidade, a sistematização já chegou também nas forças policiais. Só tome um cuidadozinho porque as bancas adoram cobrar o artigo 9º de forma gramatical. Então se você lê na sua prova lá datilografada, rubricada, velho, não se assuste, é o que consta do texto da lei e, claro, será gabarito no seu concurso. Fique atento com relação a isso. Na tela comigo, próxima característica do inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Eu não vou perder tempo com isso, nós já falamos bastante sobre esse assunto. Como regra geral, não há falar em ampla defesa e contraditório, mas como aqui você está no R3 Concursos, é hora de aprofundar, verticalizando, subindo para o CREO 5. Vamos falar sobre os direitos do advogado no que diz respeito ao acesso aos autos e ao seu cliente, ora investigado. Comigo na tela. Quais são os direitos do advogado? Eu arrolei para os senhores aqui duas listinhas. Essa primeira listinha são direitos do advogado, sim, ok? Então o advogado, como regra geral, tem direito de entrevista em particular com o seu cliente, não é? Com relação a essa entrevista, alguns questionamentos são importantes. Essa entrevista pode ocorrer, por exemplo, dentro da viatura? Falso. Essa entrevista pode ocorrer durante o caminho para a delegacia de polícia? Falso. Durante as diligências flagranciais? 1000 vezes falso. Porque há toda evidência que se o órgão policial que efetuou a voz de prisão está realizando diligências flagranciais, é claro que as diligências ainda podem, de forma frutífera, produzir novas prisões, novas provas, achado de novos objetos. Então o advogado não tem direito de interromper diligências flagranciais, há toda a evidência. Ele tem direito de ter acesso exatamente naquele momento em que o preso é entregue pela força policial que efetuou a voz de prisão ao delegado, à autoridade policial responsável pela lavratura ou não do seu procedimento. O advogado também tem direito, comigo na tela, de acompanhar o interrogatório. Acompanhar, do verbo não falar e não interromper. Pelo amor de Deus, professor, que maldade. Não é maldade não, é gabarito na sua prova, ok? Independentemente de brincadeiras, deixando de lado as brincadeiras, no seu gabarito. O advogado não tem direito de interromper, de interferir, porque o inquérito é inquisitivo. Não há falar como regra geral em ampla defesa e contraditório. Ele vai acompanhar, do verbo ficar calado, do verbo não atrapalhar. Se houver qualquer menção de prejudicar o interrogatório no âmbito policial, o advogado poderá ser colocado, inclusive, ser retirado do órgão policial e ele, o cliente, poderá escolher outro advogado. Ele acompanha e nada mais. Esta é a diferença do interrogatório policial para o interrogatório judicial. E não é por outro motivo que parte da doutrina chama o interrogatório policial de oitiva e não interrogatório, porque ele diferencia-se do judicial na medida em que não há ampla defesa e contraditório. Brincadeiras à parte aí, com vocês que são advogados, é só uma brincadeirinha para memorizar, acompanhar. Esse é o direito do advogado em sede policial. Comigo na tela, o advogado também tem direito de requerer perguntas ao final. Então ao final, claro, o advogado poderá consignar as perguntas e o delegado deferirá ou não à luz do seu princípio da razoabilidade e moralidade dentro daquele procedimento policial. Como regra geral, é recomendável que o delegado defira as perguntas, porque, claro, em que pese não haver ampla defesa e contraditório, se o advogado está lá para acompanhar e registrar as suas perguntas, algumas delas podem ser pertinentes. E lembre do que já falamos, por vezes o inquérito policial não tem a finalidade apenas e tão somente, exclusivamente de buscar o indiciamento, de buscar uma denúncia e uma futura condenação penal, mas sim também de esclarecer algumas informações e, por que não, até provar a inocência de algum indivíduo. Por vezes o inquérito tem também essa finalidade. Comigo na tela, o advogado também tem, por fim, o direito de apresentar quesitos para os laudos periciais que serão produzidos. Algo muito importante porque sabemos que, como regra geral, apesar de não haver mais o sistema da prova tarifada no Brasil e o juiz ter o direito de livremente decidir e motivadamente acertar sobre o seu decreto condenatório ou absolutório, sabemos que os juízes valoram por demais os laudos periciais, não é verdade?
Estes são os direitos dos advogados. Agora, o que o advogado não tem direito? Comigo na tela. O advogado não tem direito, pessoal, e pelo amor de Deus, não é minha opinião, tá? É o seu gabarito de prova. Não há previsão legal para o advogado acompanhar depoimentos e fazer perguntas para testemunhas. Não há previsão legal. No âmbito da minha delegacia de polícia, eu até permito. Eu, buscando um inquérito mais legítimo, buscando relativizar, buscando permitir, de certa forma, a ampla defesa e o contraditório, eu permito e recomendo os delegados que trabalham comigo a permitir. Por quê? Em apertada síntese, é uma ótima forma de dar legitimidade para o nosso inquérito policial. Eu permito. Não é a minha opinião, mas é o gabarito na sua prova. Não há previsão legal para o advogado acompanhar o depoimento de todas as testemunhas e realizar perguntas a todas elas, em que pese eu acreditar ser recomendável, não há previsão legal. Comigo na tela, o advogado também não tem direito de acesso ao preso em qualquer horário e acesso ao preso antes da entrega formal do condutor. Não é por outro motivo que, se você for num presídio advogando e buscar o acesso ao preso de madrugada, você não vai lograr êxito. Não é por outro motivo também que, se você for à Delegacia Estadual de Homicídios, a DENARC ou qualquer outra grande unidade policial do Brasil, você não vai conseguir visitar o seu cliente a hora que você bem entender. Isto ocorre por motivos e razão de segurança pública. É claro que, se fosse permitido o acesso a todos os presos a qualquer horário, isso geraria um caos carcerário que geraria crises incalculáveis para a segurança pública do Estado. É por este motivo que existe uma restrição de horário. Agora, essa restrição tem que ser razoável e proporcional. Por exemplo, a grande maioria das unidades prisionais utiliza o horário de expediente. Então, às 8 horas da manhã, o advogado terá acesso ao seu cliente. Se o seu cliente for ser autuado em flagrante na madrugada, aí sim, excepcionalmente, ele terá direito de acesso a esse cliente. Inclusive, o delegado de polícia não pode insistir em interrogatórios no período noturno sem a presença do advogado, salvo flagrante delito. Então, existem várias normas que relativizam esse acesso do advogado, razão pela qual você precisa diferenciar as hipóteses em que o advogado tem direito e as hipóteses em que ele não tem direito. Bacana? Finalizamos essa característica do inquérito policial, extremamente importante para o seu concurso. Finalizamos esse bloco e já voltamos com outras características imprescindíveis para a sua aprovação.